quero trazer uma palavra que vai impactar a sua vida, vai impactar a sua vida em todos os aspectos. O título dessa mensagem, por gentileza, pode pôr ali: o ilimitado na vida financeira. Queridos, nós estamos no ano do ilimitado. E o ilimitado de Deus é para todas as áreas. Mas aprove a Deus tocar no meu coração para trazer essa palavra, porque muitos cristãos, às vezes, sofrem muito na vida financeira. E nós queremos agora desmistificar algumas coisas que tem na Bíblia, onde nós espiritualizamos demais, e outras onde nós tratamos totalmente no natural. Mas eu quero usar a palavra de Deus para trazer alguns ensinamentos, para que a vida de Cristo, a partir daí, possa fluir na sua vida e fazer grandes coisas na sua vida financeira. Diga comigo: ilimitado na vida financeira. Você já recebe? Se eu fosse você, eu recebia. O texto que nós escolhemos é Êxodo capítulo 10, versículo 8 a 11, e depois o 24 a 26. Por gentileza, acompanhe comigo aqui. Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir, a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então mandou o Faraó chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Queridos, nós sabemos que o contexto dessa palavra é o povo de Deus, o povo hebreu que está escravo no Egito. Então Deus envia o libertador, e o libertador aqui é Moisés, mas Moisés aqui como libertador é um tipo de Cristo. Na verdade foi Jesus que libertou esse povo. Aleluia. Aliás, a Bíblia inteira é Jesus, do começo ao fim. Então, queridos, aqui então Moisés ele chega lá e diz assim para Faraó: olha, Deus manda um recado para você, liberta o meu povo para irmos celebrar ele. E Faraó aqui, queridos, ele é um tipo de Satanás, é um tipo de diabo. Faraó, ele ora, não sei se vocês perceberam, ora ele libera os homens para ir, mas ele segura as crianças. Ora ele libera as crianças e o homem, mas ele segura o gado. E ora ele libera o gado, mas segura as pessoas. Quem entendeu, percebeu isso? Então assim Faraó fazia. O que nós entendemos com isso, queridos? Que Faraó não estava querendo que todas as pessoas, todas as famílias saíssem com os seus jovens, com as suas jovens, com seus filhos e filhas e com o seu gado. Então ele ficou dizendo: vai um, mas fica um, vai o outro, mas fica esse.
O que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje? É muito simples. Hoje, Satanás, o faraó é um tipo de Satanás aqui. Então hoje, querido, as pessoas não estão presas no Egito mais, mas as pessoas que não conhecem Jesus estão presas por Satanás. E quando o homem ele se converte e vem na igreja, às vezes a mulher não vem. Quando a mulher vem, o homem não vem. Quando vem o homem e vem a mulher, os filhos não vêm. Quando os filhos se convertem, às vezes os pais não se convertem. E quando o diabo ele deixa vir pai, vir mãe, vir filhos, tudo para a igreja, ele segura o gado, ele segura a finança. Quem está entendendo, diga amém. É isso que Faraó está dizendo. E Moisés disse: não, nós havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos filhos, nossas filhas, o nosso gado, as crianças, nossas mulheres, nós havemos de ir, nem uma unha ficará. Então você está entendendo agora por que é o ilimitado de Deus na vida financeira? Porque às vezes você se converteu, você está na igreja, a tua esposa está na igreja, os teus filhos estão na igreja, mas as finanças estão travadas, não flui. É Faraó, é Satanás que está prendendo. Queridos, eu gostaria de fazer uma aplicação de alguns tipos da narrativa, diga tipos da narrativa do livro do Êxodo e pelo Espírito Santo focar a luz em Jesus Cristo, o libertador. Irmãos, no Antigo Testamento, toda a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela fala de Jesus. A diferença é que no Novo Testamento isso está claro, mas no Antigo Testamento você vai ver Jesus nas sombras, Jesus escondido. Deixa eu dar um exemplo para você. Olha o que Paulo fala sobre o tempo em que o povo estava no Egito. Paulo diz assim: e eles bebiam água da rocha, e a rocha era Cristo. Cristo já estava lá no deserto, tipificado pela rocha. Então você vai ver que no Antigo Testamento tudo é um tipo de Cristo. Moisés libertou? Não, Jesus libertou, porque o povo só saiu do Egito quando se matou quem lembra? Matou um cordeiro. Lembra disso ou não? O faraó não queria deixar, até que depois da última praga, ele matou ali um cordeiro. Falou assim: mate um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, por família, que dê para a família comer. Se você não conseguir comer, reúne com outra família. Mas passa o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo destruidor vai vir. E sobre quem não estiver o sangue nos umbrais da porta, ali vai ter morte. Por isso, querido, o que aconteceu? Quando os judeus, o povo de Deus, passou o sangue do cordeiro, tipificando Jesus Cristo, o sangue na porta, o anjo destruidor, quando via o sangue do cordeiro, ele passava por cima e não feria ninguém daquela casa. Você está entendendo então aonde está a tua cobertura? A tua cobertura se chama Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele tem poder na sua vida para guardar a sua casa, guardar a sua vida e guardar a vida dos céus. Amados, a Bíblia Sagrada, então quem libertou o povo de Deus? Foi Moisés? Moisés foi apenas um canal, mas quem libertou foi o Cordeiro. Aleluia. Amados, a Bíblia Sagrada ela é cristocêntrica, ou seja, tudo deve convergir para Cristo. Diga comigo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus está presente em tudo, ele esteve presente na criação. Por exemplo, como já disse, o cordeiro estava lá e Jesus estava tipificado no cordeiro. O povo de Deus estava escravo no Egito e Deus, por intermédio de Moisés, diz uma mensagem muito clara a Faraó: deixe meu povo ir me celebrar. No entanto, Faraó, como um tipo de Satanás, fez oposição. Ora libertava os homens, mas segurava as crianças. Ora libertava os homens e as crianças, mas segurava o gado. O que podemos aprender com isso? Simples. É isso que Satanás faz hoje nas famílias.
Queridos, o que eu estou profetizando aqui nessa noite é que você, a sua esposa, seu esposo, os seus filhos e tudo quanto lhe pertence vai servir ao Senhor. Não vai ficar nenhuma unha. Deixa eu contar uma história para vocês, vocês vão entender. Um dia eu criei nessa palavra. Eu criei nessa palavra e eu até brinquei, minha sogra vai rir, porque eu disse assim, nem a minha sogra vai ficar no Egito. E a minha sogra está aqui, ó. É a que puxa as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém, irmãos. Queridos, o que podemos aprender então? Hoje eu quero ensinar na igreja, a igreja a fluir na vida abundante de Jesus Cristo. O nosso libertador, mas focando as finanças. Olha lá o texto de João 10:10. Olha lá o que diz. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus enfatizando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, você precisa entender de uma vez por todas, é desejo de Deus que você tenha uma vida abundante. Está ali, Jesus dizendo que o desejo dele é que tenhamos uma vida abundante. Só que Satanás, aqui agora nesse texto de João 10:10, ele tipifica um ladrão. Está dizendo assim, ó, podemos parafrasear assim, o diabo tiver ele vem na casa de alguém, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então por isso, quando você tiver um demônio na sua casa, um demônio em alguma pessoa, você não deve expulsar de imediato o demônio. Pergunta por quê? Porque se você expulsar ele de imediato, ele pode ir embora, mas levar alguma coisa, roubar alguma coisa e levar. Então como que você deve agir? Você precisa amarrar o Satanás, amarrar o demônio, neutralizar ele, imobilizar ele e desarmar ele. Porque certa feita Jesus disse no Evangelho, disse o seguinte, que Satanás era valente, que o diabo era valente. E diz assim, quando um homem valente, ali tipificando Satanás, ele guarda uma casa, ninguém entra, e ele guarda armado. Então quando o diabo está numa casa, está na vida de uma pessoa, ele está armado. Então, e a Bíblia, Jesus diz que ninguém entra. Então para entrar, vem um homem mais valente. Esse homem mais valente é Jesus Cristo. E quando o homem mais valente, que é Jesus Cristo, ele vem, ele amarra o valente, desarma ele, e aí sim ele pode entrar e pegar os despojos. Então quando Satanás está agindo na vida de uma família, agindo na vida de uma pessoa, você não pode expulsar, porque senão ele pode levar o que roubou. Você tem que amarrar ele, amordaçar ele, imobilizar ele e dizer, tudo que você roubou deixa aqui. E depois que você disse isso, aí sim você expulsa. Porque é a mesma coisa, querido, que um ladrão entrar na sua casa. Se um ladrão entrar na sua casa, de repente você dá um grito, ele foge. Mas ele foge com o que ele está no bolso. E pode te roubar. Você entendeu ou não? Então, queridos, eu quero profetizar. Levanta a sua mão. Quero profetizar sobre a sua vida. Diga comigo você, se você assim crê. Havemos de ir com os nossos jovens. E com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor, nem uma unha ficará. Aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida, que Satanás tem que soltar tudo aquilo que é seu, nenhuma unha ficará. Vai soltar o esposo, vai soltar a esposa, vai soltar os filhos, vai soltar as filhas, vai soltar o dinheiro, vai soltar os negócios, nem uma unha ficará na mão dele, dos que estão aqui. Queridos, o meu objetivo de pregar essa mensagem não é dar nenhuma regra para você, e muito menos somente conhecimento, mas eu quero trazer entendimento. Eu não quero fazer regras, eu não quero trazer conhecimento apenas, mas sim conhecimento com entendimento.
entendimento. Por que entendimento? Porque você só pratica, você só vive aquilo que você entende, não aquilo que você conhece. De novo, você vive aquilo que você entende, não aquilo que você conhece, ainda que você entenda pela fé. Querido, eu quero usar 4 nomes conhecidos na Bíblia, 4 nomes conhecidos na palavra de Deus, somente para ilustrar. Diga comigo, somente para ilustrar. O que Satanás pode estar usando para prender suas finanças? Então eu vou usar como uma ilustração esses nomes. Eu vou usar como uma figura esses nomes para te ensinar uma verdade bíblica. Os 4 nomes são devorador, migrador, cortador e destruidor. Diga comigo, devorador, migrador, cortador e destruidor. Pastor, isso que você está falando é 4 demônios? Não, eu disse que é uma ilustração. Amém, queridos? Tá? Então, para que nós possamos entender um pouco melhor, Joel 1:4. Pega a tradução que tenha isso, essa tradução aí. Olha só o que Joel fala, o profeta Joel fala. Ele diz assim, ó: o que o gafanhoto, então diga para mim, o cortador, diga o cortador, o devorador, o migrador e o destruidor, eles não são demônios. Ainda que os demônios usam eles, mas não são demônios. Eles são gafanhoto, a Bíblia está falando. Gafanhoto. Então, amados, esses gafanhotos, quando eles chegavam numa lavoura, eles destruíam tudo. Olha o que está dizendo ali. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Olha a minha tradução, que é mais próximo do original. Olha o que diz aqui a minha tradução. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora eu pergunto para você, imagine uma plantação, seja do que for, uma plantação, vem o cortador, e come um pouco. Aí o que esse deixou, vem o devorador. O que esse deixou, vem o migrador. O que esse deixou, vem o destruidor. O que vai sobrar dessa colheita, para colher? Diga comigo, nada. Agora você aplica isso em relacionamentos, você aplica isso na vida financeira, aplica onde você quiser nos seus negócios. Você pega o teu salário, aí vem um devorador, é uma ilustração. Aí você faz isso, vem aquilo, aquilo outro, daqui a pouco você olha, não tem mais nada. Porque o que um deixa, o outro pega. Então eu quero usar essas ilustrações para ensinar uma verdade para que vai libertar você financeiramente. Olha lá. Gafanhoto devorador. Gafanhoto devorador, o primeiro título da mensagem. Por que eu coloquei entre aspas? Porque não é demônio, irmãos, amém? Ainda que os demônios devoram, mas não é demônio, a Bíblia está falando que é um gafanhoto. Então, gafanhoto devorador. Ilustrando isso aí, eu quero ler Malaquias 3:10 e 11 e 12, olha lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, para que não haja lugar suficiente para recolherdes. Olha lá. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Eu estou lendo esse texto só para mostrar para você que o devorador é repreendido. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Percebe que aqui está falando de gafanhoto? Porque ele não vai destruir o quê? Os frutos da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, o que repreende o devorador? Abre um parênteses aqui. A Bíblia está dizendo que dízimos e ofertas repreende o devorador. Só que, amados, dízimos e ofertas, ele não é o que muita gente pensa. Dízimos e ofertas, irmãos, é relacionamento com Deus. Dízimos e ofertas é gratidão a Deus. Dízimos e ofertas é você reconhecer que Deus é maior que você.
Dízimos e ofertas é a sua pessoa que primeiro foi ofertado a Deus e agora a sua vida oferta. Primeiro você se oferta e depois você oferta. Fala comigo, primeiro você se oferta e depois você oferta. Pastor, explica melhor isso. Isso significa o seguinte, que Deus, Ele não recebe nada da minha mão sem primeiro me receber. Então não é simplesmente dar dízimo ou deixar de dar dízimo, não é esse o foco aqui. O foco é relacionamento com Deus, o foco é reconhecimento, é gratidão a Deus. Então eu entrego a minha vida para o Senhor e em consequência desse relacionamento de entrega que eu tenho a Deus da minha vida, então eu oferto na obra dele na terra. Não é por obrigação, mas é por gratidão e por reconhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqueles que sabem ficam quietos, só que os que não sabem respondem. O que tem mais valor, a vida ou o dinheiro? O que tem mais valor, a vida ou o dinheiro? Queridos, eu digo para você que no momento, para algumas pessoas, o que tem mais valor é o dinheiro. Porque eu nunca vi ninguém desgostoso da vida. Eu nunca vi ninguém desgostoso da vida vender tudo que tem, pegar um sacão de dinheiro e subir num prédio e ir lá e esparramar o dinheiro. Mas já vi pessoas subir num prédio e jogar a vida. Então o que vale mais, o dinheiro ou a vida? A pergunta é a seguinte, você vem aqui na frente e diz, Deus, eu entrego minha vida para o Senhor, mas você não quer dizimar e ofertar. Então o que vale mais, o dinheiro ou a vida? Você está aí ou não? Pastor, mas eu dizimo e oferto na casa do Senhor. Querido, se você dizimar por barganha, por querer aparecer, ou qualquer outro motivo que não seja por gratidão e por relacionamento, se você não entregou a sua vida primeiro, nada vale o seu dízimo. Nem para honra a Deus, porque você não honrou Ele com a sua pessoa primeiro. Primeiro você se dá ao Senhor, primeiro você tem relacionamento com Ele, e aí tudo que vem da sua mão Ele recebe o seu serviço, Ele recebe a sua gratidão, Ele recebe a sua honra, Ele recebe. Aleluia. Eu não estou pregando essa mensagem para acusar ninguém, eu não estou pregando essa mensagem para pesar ninguém, eu estou dando entendimento, e você vai sair daqui com entendimento das coisas. Queridos, aqui a Bíblia está dizendo que quando trazem os dízimos, o devorador é repreendido, e não mais destruirá o fruto da vide. Se o devorador é repreendido, quando que o devorador é repreendido? Quando eu me oferto ao Senhor, quando eu entendo que por gratidão e por honra, por causa do que Jesus fez por mim, eu honro o Senhor. Então esse devorador, entre aspas, que é o gafanhoto, ele não age na minha colheita. Hoje você não tem plantação de colheita, mas pode colocar o teu trabalho. Ou seja, a proteção de Deus vai se manifestar no seu trabalho. Não porque você deu dízimo, mas porque você é dele. Meu Deus. E aí significa, se o devorador não vai atacar a sua colheita, a sua plantação, significa que você vai ter o quê? Colheita. Então diga comigo, o dízimo nesse contexto é colheita. Então você não traz o dízimo para ser abençoado, você traz o dízimo porque você já foi abençoado, e porque você já é dele, e porque você honra ele, e porque você ama ele, e porque você é grato a ele. Olha aqui, queridos, Hebreus 7:7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Sem contradição alguma. Quem é o maior? Jesus. Quem é o menor? Eu. Então, quando eu entrego a minha vida para Ele, e quando eu honro Ele, automaticamente Deus não fica devendo nada para ninguém. Como é que você repreende aí? Então, o devorador, dízimos e ofertas por gratidão, entregando a sua vida para Ele e dando dízimos e ofertas por gratidão, amém? Gafanhoto migrador. Olha lá, segundo ponto, gafanhoto migrador. Coloque o texto para mim, por gentileza, Marcos capítulo 1.
E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, ou Gesarenos, tanto faz, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Guarde isso, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000, diga comigo, 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, diga comigo, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Que saísse do território deles. Queridos, esse fato aqui aconteceu numa cidade chamada Gadara. E Gadara pertencia a um grupo de cidades chamado Decápolis. Decápolis era um território mencionado na narrativa bíblica que compreendia um grupo de 10 cidades. A palavra Decápolis vem do grego deca, 10, e polis, que significa cidade, 10 cidades, Decápolis. Decápolis era esse território onde aconteceu esse evento, na cidade de Gadara. Esse território era consideravelmente extenso e ficava ao sul do mar da Galileia, se estendendo para o leste do rio Jordão, avançando até o lado oriental, incluindo a região concedida à meia tribo de Manassés, quando a terra foi dividida. Pastor, por que você está falando isso para a gente? Porque se você pesquisar, você vai ver que Gadara não é considerado como território de Israel por todas as pesquisas que você fizer. Mas na Bíblia já falava isso. Coloca lá números, por gentileza. Eu fui na Bíblia, eu prefiro a Bíblia. Olha lá. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Rubém, e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o rei de Seom, rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e territórios ao redor delas. Queridos, o que é isso? Olha aqui na minha frente aqui. Eu vou tentar fazer um mapa imaginário para você entender. Então daqui para cá o território de Israel, aonde a herança que Deus deu para o povo, depois do Jordão, território de Israel. Aqui em cima tem o mar da Galileia, e aí o Jordão passa aqui. Do lado de cá é a Transjordânia, onde tem hoje a Síria, aqueles outros países do lado lá. Então, quando Moisés foi tomar posse da terra, depois que eles saíram do Egito, então 2,5 tribos não quis passar para cá. Ei, vocês não estão lendo a Bíblia, hein? 12 tribos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Mas 9,5 tribos ficaram com herança aqui em Israel, ganharam o território de Israel. Mas 2,5 tribos não quiseram passar o Jordão, eles ficaram aquém do Jordão aqui, que hoje é chamado Transjordânia. Então aqui ficou quem? A tribo de Rubém, meia tribo de Manassés e a de Gade. E esse lugar onde eles ficaram é exatamente onde é Gadara. Então por isso eu digo que esse território é um território anexado a Israel, porque se Deus deu para ele, não importa quantos estrangeiros tem lá, é de Israel. Está na Bíblia? Fechou o parênteses, amém? Então, queridos, junto com esse povo que ficou do lado de cá do Jordão, tinha estrangeiros.
E certamente esses estrangeiros pagãos, gregos, ali que foi colonizado pelos gregos depois, eles começaram a criar porcos, mas ali era uma terra de Israel, anexada a Israel. Então Jesus ali vai visitar esse homem. Quando ele chega lá, ele vê um homem endemoniado. Ele vê um homem endemoniado. E quando ele vê esse homem endemoniado, para você entender a história, você precisa ouvir o que eu vou te falar agora. Então, o território de Israel, querido, e todos os territórios daquele tempo era dominado por um império. Quem sabe? Império Romano. O Império Romano dominava tudo aquilo ali. Então, querido, eles mandavam, existia legiões de soldados, de 2.000 soldados, existia legiões de soldados de 6.000 soldados, de 12.000 soldados. Legiões de soldados, que era 12.000 soldados. E os romanos, eles tinham ali, esses soldados, eles tinham muitas, hoje diria o quê? Brasões, vamos dizer, não sei o nome, brasões, tipo assim uma marca, vamos dizer assim. Uma marca. Então, por exemplo, aqui, quando você sai do bolso aqui, ó, você tem tipo um broche, uma marca aqui, um brasão. E os romanos, eles tinham um sinal aqui, um brasão, que era um porco. Era um javali. Agora eu quero que você entenda o seguinte: judeu não come porco. Judeu não come carne de porco. A cultura deles, eles não comem porco, irmãos. Porco para eles é um animal imundo. Então agora, os romanos, eles dominam ali Israel, e agora os soldados romanos passavam entre os judeus que odeiam porco, que não gostam de porco, com o brochinho do porco. Não, vocês precisam entender assim, ó. Aqui, ó, imagina que vocês são judeu, eu sou um soldado romano, eu estou com a espada. Se fosse atualizar para hoje, eu estaria com uma .40 ou estaria com a metralhadora. Vocês não gostam de porco, mas eu estou armado, eu passo entre vocês vão falar alguma coisa? Mas, como você abomina o porco, depois que o soldado passava, certamente eles faziam assim, ó. Então, era uma afronta. Por isso que o povo de Israel, os judeus viviam assim: até quando, Senhor? Por que o Senhor não vem e nos liberta dessa opressão dos romanos? Nós não gostamos de porco, e o cara anda com o brochinho do porco. E sabendo que os romanos não só andavam com o brochinho, mas os romanos consumiam a carne de porco, então não podia criar no Israel de cá, mas aqui eles criavam porco. Para quê? Por causa de lucro. Se tem 6.000 soldados que comem porco, eu vou criar o quê? Lucro. Então agora Jesus chega lá, mas em Gadara tem um homem que está endemoniado. Esse homem que está endemoniado, queridos, Jesus liberta ele completamente. Era o louco da cidade, que agora está lúcido. Só que as pessoas perderam os 2.000 porcos. Porque os porcos pediram para sair do homem e para entrar nos porcos. Escuta, os demônios, melhor dizendo, pediram para sair do homem para entrar nos porcos, e Jesus permitiu. Jesus deixou eles entrar. Por quê que Jesus deixou eles entrar nos porcos? Primeiro caso, isso que eu estou falando, não era proibido criar, ainda que o pessoal não reconhece, mas o território de Israel é santo, e não podia criar porcos ali. E eles criaram. E aí, querido, diga comigo assim, ó: se eu estou no lugar e eu saio de um lugar, eu sou um migrador. Eu sou um migrante, eu estou migrando. Sim ou não? E quando eu chego no lugar e estou lá eu sou imigrante. Então, querido, o que aconteceu ali foi, os demônios saíram do endemoniado e migraram para os porcos. Olha o migrador aí. Então, quando que o migrador ele faz isso? Os demônios fazem isso quando o que você está mexendo é errado. Então, por que trava a vida financeira do crente? Porque o crente está mexendo com o negócio errado. E aí ele ora e não funciona. Por que tem crente sincero que dá o dízimo com alegria e mesmo assim a vida financeira está travada? Porque não é só o dízimo, só o devorador, é o migrador, é o cortador e o destruidor que tem que repreender. O devorador é com dízimo e oferta, já ensinei vocês. Nesse contexto que eu expliquei para vocês de gratidão,
Mas o migrador, querido, você repreende ele não mexendo com coisa errada. O irmão está mexendo com coisa errada e quer que Deus abençoe. Deus não vai abençoar, irmão. Você já chegou aqui na igreja ou não? Negócios ilícitos. Eu não vou nem entrar nos pormenores. Negócios ilícitos. E aí, os demônios têm legalidade. Eles não precisam de legalidade, mas eles migram para o seu negócio. 2.000 porcos. Diga comigo, 2.000 porcos. Quem é entendido aqui sabe que 2.000 porcos dá mais de 300 mil hoje. Quem entende o negócio, mais de 300 mil. Então significa que aquele cara estava bem e depois faliu. Depois que Jesus libertou o outro. Então você conhece pessoas que um ano ele está lá em cima, ele está bem, depois no outro ano ele está lá embaixo? Você conheceu o crente que ele está indo bem, está indo assim, daqui a pouco ele perde tudo e volta lá embaixo? Porque tem alguém migrando. Como é que você repreende o migrador? Não mexendo com negócios errados, não mexendo com coisa ilícita. Irmãos, eu conheço pessoas que deram testemunho que tudo aquilo que ele trouxe ilícito, ele perdeu quando prenderam alguns carros dele. Ele foi somar o valor, era exatamente o valor daquilo que ele passou contrabandeado. Está aí ou não, irmão? Então, queridos, essa é uma das razões que Jesus permitiu. A segunda razão que eu posso dizer é que depois que Jesus libertou aquele homem, que ele estava lustro, era um louco, ele vivia se cortando, estava sujo, ele brigava com as pessoas, ele ali quebrava os grilhões, e as pessoas conheciam aquele homem, e agora Jesus encontrou com ele, e Jesus deu vida àquele homem, e aquele homem estava lustro, mas o pessoal valorizava mais o dinheiro que Jesus, valorizava mais o dinheiro que pessoas. Então quando que o migrador ele migra para o negócio? Quando as pessoas não valorizam, o seu negócio não abençoa pessoas. Quando que o negócio não abençoa pessoas? Quando você está no teu comércio, quando chega uma pessoa, você não vê uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que tem vida, que tem esposa que tem filhos, uma pessoa que pode ter fraquezas ou não. Você vê, entrou R$10, entrou R$50, entrou R$100. Você não ama as pessoas, você não está ali para suprir a necessidade das pessoas, você está ali porque você quer lucro, dinheiro. Só isso. Eu não estou falando que você não vai montar uma empresa. Se você monta uma empresa é por causa do lucro, claro que sim. Mas o lucro desde que abençoe pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas valorizaram mais os porcos do que aquele homem ser liberto. Você já viu isso em alguma família? Quando o carro é mais importante que o filho, que a esposa? Eu vou passar só um panorama só. Então tá, olha lá. As pessoas amaram mais os porcos do que a Jesus. Pois eles disseram, Jesus vai embora daqui. Querido, mandaram Jesus embora. Conclusão, todo negócio que é ilícito nunca visam pessoas. Quem vende drogas visa pessoas? Ama pessoas? Meu Deus, eu não vou citar nada de ilícito, porque o meu negócio aqui é o ilimitado nas finanças. Aleluia, eu não quero focar no negativo, eu quero focar no positivo, só para você entender algumas coisas. O fato é que aqueles demônios migraram, esse é o fato. Os demônios migraram do homem para os porcos, trazendo falência aos donos. Os 2.000 porcos, e depois que Jesus chegou, não tinha mais nenhum. Eles tinham 2.000 porcos, aí Jesus chegou, não tinha mais nenhum. Será que você não expulsaria Jesus também? Se você tivesse um prejuízo desse? O migrador é repreendido quando não se envolve em coisas ilícitas que visam prejudicar pessoas. Não mexer com coisas ilícitas repreende o migrador. Fala alguma coisa, irmão. Vamos para o cortador, está muito forte o migrador, vamos para o cortador. O cortador. Olha lá, gafanhoto cortador. Lucas capítulo 15. Olha lá. E disse, um certo homem tinha 2 filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmãos, o gafanhoto cortador, ele agiu na vida desse menino aí. Querido, aquele menino, ele chegou para o seu pai terreno, e disse assim: olha, dá-me a herança, dá-me os bens. Mas em Provérbios diz assim, que a herança antecipada, no final, ela é maldita. Então isso significa que, enquanto o seu pai vive, você não pode pedir herança para ele não morreu ainda? Começa aí. Por que você quer sair debaixo da cobertura do pai? Por que você quer sair debaixo da cobertura ali da casa do pai? Então o que ele fez? Pegou todos os bens dele e foi para uma terra longe. Ele foi para longe da casa do pai porque ele estava com dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele, longe da casa do pai, ele gastou todos os seus bens, todo o seu dinheiro de uma maneira dissoluta. E é engraçado que assim que ele gastou o dinheiro, aí veio a fome. Agora ele tinha fome para comer, mas não tinha dinheiro. E aí ele foi cuidar de porcos. Percebe, querido, que sempre que a Bíblia quer mostrar que um judeu está sendo disciplinado, ele coloca ele perto de porco? Porque ele não gosta de porco. O porco quer dizer assim, ele estava feio, a situação dele estava feio. Porque um judeu cuidando do porco, e não comia a comida do porco, esse judeu estava numa situação terrível. É isso que o texto está dizendo. Então, longe da casa do pai, a situação que te espera é terrível, irmão. Não tem outra notícia para te dar. Longe da casa do pai, longe da cobertura do pai. Então, quando aquele filho, ele pega a sua herança e sai para longe da casa do pai, a cobertura espiritual do pai, da cobertura, quem aqui mora, quem aqui é solteiro e sabe o que é estar debaixo da cobertura da casa do pai? Sim ou não? Sim, quem está na casa do pai, ele sabe o que é cobertura da casa do pai. Na casa do pai, o que ele diz? Na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai, até os empregados comem bem. E aí, irmãos, ouça bem o que aconteceu. Quando ele sai para longe da casa do pai, ali a cobertura espiritual é cortada. Cobertura espiritual é cortada. Vamos lá. O filho mais moço pediu a sua herança enquanto o pai ainda vivia. Provérbios capítulo 20, versículo 21. Olha lá. A herança que no princípio é adquirida às pressas, não será abençoada no seu fim. O fato dele estar longe da casa do pai, cortou a cobertura espiritual e acabou gastando toda a sua herança dissolutamente. Mas enquanto ele tinha dinheiro, não voltou para a casa do pai. Muitos, por causa de dinheiro, não vêm à igreja. Não se pode ficar muito tempo longe da casa do pai, senão a cobertura é cortada, e o seu dinheiro vai sumir dentre os dedos, porque você vai gastar absolutamente. Estar sempre na casa do pai, repreende o cortador, o gafanhoto cortador. Quando o filho voltou para a casa do pai, o pai enriqueceu ele novamente. Quando o filho chegou, o que o pai falou? O pai falou o seguinte: coloca a sandália nos pés dele, coloca anel no dedo dele, coloca a melhor veste nele, pega o melhor novilho cevado, mata e faz uma festa. Ou seja, ele veio novamente e teve direito à herança de novo. Então, quando a pessoa fala assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de nada, e se afasta.
Vocês lembram que eu disse uma vez que Pedro falou assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. E eu disse assim: por que que o leão é um animal da selva, é considerado o rei dos animais? Por que que o leão é considerado o rei dos animais, sendo que tem animais maiores que ele e mais forte que ele? Porque o leão é um animal que consegue matar todos os outros. Porque o leão, ele tem uma estratégia. A estratégia do leão é o seguinte: não importa o tamanho do bicho, separa ele, tira ele do bando, tira ele do grupo, tira ele para um lado aqui, e aí nós vamos comer ele. Pode ver, assista lá para você ver, tem um monte de búfalo. Búfalo é maior que eles. Só que ele vai separando um, separando um, separando um. A hora que está sozinho, então qual é a estratégia do leão? Separar, deixar sozinho. Então você que está querendo ficar sozinho, o diabo quer matar você, viu? Quando a pessoa começa a se isolar, quando a pessoa começa a ficar sozinho, não conversa com ninguém, vai se afastando, o diabo está querendo matar, está te separando para matar. Mas você está tendo entendimento agora, ande em grupo. Ande em grupo. Se você andar em grupo, ele não tem poder, porque o grupo te protege. Ande no corpo de Cristo, ande na igreja. A palavra do Senhor diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de algum. Então a pessoa se afasta, vai se isolando, então vai cortando a cobertura espiritual. E aí a hora que vê, o cortador já cortou. Você está recebendo essa palavra, meu irmão? E o gafanhoto destruidor. Se você estivesse mais recebendo, eu ia falar mais detalhes, mas eu percebi que vocês estão querendo ir embora já, então eu vou encerrando já. Gafanhoto destruidor, olha lá. Em Gênesis capítulo 13, diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher, diga comigo, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Olha lá, Abrão era muito rico. Perceba que aqui está enfatizando, muito rico, não era somente rico, era muito rico em gado, em prata e em ouro. Olha lá, na sua jornada subiu ao Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com ele, tinha rebanhos, gado e tenda. Viu a diferença? Abraão era muito rico em gados, em ouro e prata. Ora Ló, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tenda. Sabe o que isso significa, queridos? Que Ló, ele não tinha muita coisa antes de andar com Abraão. Abraão, ele tinha promessa, Abraão, ele tinha bênção. E Ló começou a andar com alguém que tinha promessa e com alguém que tinha bênção. E se você anda com um abençoado, as bênçãos dele caem em você. Só que o contrário também funciona. Se você andar com pessoas problemáticas, também vai respingar em você. Então Ló escolheu andar com Abraão. Então Abraão, ele ofertava, ele dizimava na vida de Ló. Pastor, como é que é isso agora? Vou explicar para você uma coisa. A Bíblia fala, na questão de dízimo, que o dízimo é para o sacerdote, depois para os cantores tempo integral, depois para os obreiros, depois para as viúvas acima de 60 anos que não têm filhos, e depois para os estrangeiros que estão na igreja, depois para os pobres, no final para os pobres. E os órfãos, os órfãos, e depois os pobres. E Ló, nesse tempo aqui, ele era órfão. Então Abraão não tinha encontrado ainda com Melquisedeque, que era o sacerdote, então ele dizimava para o órfão. Mas você só pode dizimar para o órfão enquanto não tem um sacerdote. Mas se tem um sacerdote, você tem que dizimar onde o sacerdote está. São conhecimentos bíblicos, irmãos. E aí, então, Ló, ele caminhava com Abraão. Aí, nascia de 10 cabras, nascia um era para Ló. E aí Ló foi também tendo gados
e Ló também foi tendo posses. Só que chegou um determinado momento que cresceu tanto o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló, que os pastores estavam brigando, porque não tinha espaço para tanto gado. E daí os pastores de um brigando com o outro, por quê? Não tinha comida, não tinha água para todos os rebanhos. E aí, querido, então Abraão, vendo essa situação, Abraão, ele chama Ló e fala assim: nós somos parentes, filho, nós somos parentes, não devemos brigar, o que nós vamos fazer? Aí Abraão falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas não vamos brigar. E aí Ló achou bom aquele negócio. Ló pegou, levantou os olhos para a campina do Jordão, que era indo próximo para Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que essas terras que Ló olhou, era como, queridos, era como o jardim do Éden, de tão regado. E sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu quero isso aí, eu vou para lá. E o meu tio, que vai para o outro lado, era o deserto do Neguebe, a terra de Canaã, alguns lugares lá. Queridos, observe bem, se Ló, ele começou a andar com Abraão e foi abençoado, por causa da bênção de Abraão, o que Ló agora quis separar dele? Abre um parênteses aqui, irmãos. Às vezes você caminha com algumas pessoas, você é bênção para algumas pessoas, e depois essas pessoas, quando está bem, o que elas fazem? Levantam, empinam o nariz e falam assim: vou embora. Você tem uma empresa, você ensina a pessoa, você investe na pessoa, você investe dinheiro na pessoa, depois que ela aprende, o que ela faz? Monta uma empresa do seu lado. Ah, pastor, então quer dizer que não pode montar a empresa? Pode, monta em outra cidade, pelo menos por um tempo, para honrar aquele que te ensinou. Então, quando uma pessoa age assim, ela está sendo ingrata, ingratidão. Ló, ele podia ter dito assim: tio, é o tio dele, tio, veja aí o que o senhor quer fazer, eu não vou sair do senhor não, eu vou ficar com o senhor. Se o problema é o nosso gado, veja o que o senhor quer fazer com o gado. E na última das hipóteses, pega tudo para o senhor, mas eu não saio do senhor. Mas foi o que ele fez? Falou: não, agora eu estou cheio de gado, agora eu estou rico, estou bem, agora eu vou. Conhece alguém assim ou não? E aí, queridos, a ingratidão de Ló atraiu um gafanhoto que eu estou ensinando para vocês, chamado destruidor. A ingratidão atrai o destruidor. Ló entrou com os bens, mas você sabe como é que ele saiu? Ele saiu só com a roupa do corpo, com 2 filhas, e a mulher ainda perdeu no caminho, por causa da ingratidão. Abraão foi chamado por Deus e Ló o acompanhava. Quem anda perto de gente abençoada acaba sendo abençoado também, porque a bênção de Deus vem sobre a pessoa e respinga em quem está perto. No entanto, se andar com pessoas problemáticas, vai ter problema, vai respingar em você também. Amados, as pessoas só podem dar o que têm. Quem tem bênção, dá bênção. Quem tem maldição, dá maldição. Ló enriqueceu por andar com Abraão. Ficar perto de gente abençoada, você vai ser abençoado. Houve então, eu estou fazendo um resumo, houve confusão entre os pastores de Ló e de Abraão, e eles se separaram. Ló foi para a campina do Jordão, e Abraão foi para o outro lado. A questão aqui foi a ingratidão de Ló. Ele deveria ter dito: não deixe o Senhor, meu tio. O que você quiser fazer com o meu gado, faça. No entanto, Ló se achou abençoado o suficiente para andar sozinho no mundo. E sofreu as consequências dessa decisão. A ingratidão atrai o destruidor. E Ló, que tinha entrado em Sodoma com muitos bens, agora sai com a roupa do corpo e 2 filhas, nem a sua mulher trouxe. Quero convidar o Ministério da Música. A gratidão repreende o destruidor. Coloca Joel capítulo 1 para mim. Se vocês acharam
aquela tradução. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. Ou seja, o gafanhoto cortador, ele é atraído quando a pessoa vai para longe da casa de Deus. Cortador significa que cortou a cobertura espiritual. Então, aquele espírito maligno que agiu porque você estava sem cobertura espiritual, ele trouxe um dano na vida. Mas, o que esse não conseguiu destruir, veio o migrador, que acabou comendo mais um pouco. E isso significa, por mexer com coisas ilícitas, por mexer com coisas erradas, que não abençoa pessoas. Então, esse espírito maligno, agora que Satanás está se aproveitando disso, começou a operar na vida. E o devorador, quando você não se entrega ao Senhor, não é grato, não dá dízimo por gratidão, vem o devorador e pegou mais um pouco. E quando você é ingrato, o destruidor, ele vem agir na sua vida. Dízimos e ofertas dado com alegria, livres, repreende o devorador. Lembra que o devorador é entre aspas. Mexer com negócios lícitos, melhor dizendo, que abençoa pessoas, repreende o migrador. Estar inserido no corpo de Cristo, a igreja, na casa do Pai, grupo familiar, repreende o cortador. Ser grato, repreende o destruidor. O que eu quero chamar a tua atenção agora, queridos, é que eu não estou te ensinando uma regra aqui, isso, não. Eu estou te ensinando você deixar a vida de Cristo que está em você fluir. O que eu estou ensinando para você é se entrega para Deus totalmente, todas as áreas da sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar você. É isso que eu estou dizendo. Queridos, pergunte para o Espírito Santo com que negócio, que tipo de negócio você vai mexer, se esse negócio abençoa pessoas ou não. Não se afaste da casa do Pai, fique perto da casa do Pai. Um dia o Pio pregou uma mensagem, vem aqui você, Ricardo. O Pio pregou uma mensagem, que o Pio falou assim, ó, mesmo que, eu vou tentar te empurrar e você vem para cá, mesmo que me empurrar, eu não saio da igreja, mesmo que você quer que eu vá embora, eu não vou. Você está aí ou não? E não um princípio de gratidão, mas ter uma vida grata, a sua vida ser grata. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Vai comer, seja grato pelo prato, seja grato pelo alimento, seja grato, Senhor, pela sua casa, seja grato pelo teu carro, seja grato pelo seu Deus, seja grato pelo Espírito Santo na sua vida, seja grato pela sua esposa, pelos seus filhos. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora nesse momento. Eu quero profetizar sobre a sua vida e você vai receber. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agora repreender todos os espíritos malignos que têm operado na vida desse irmão, na vida dele, na família dele, nos negócios dele. Todo espírito que vem por causa da ingratidão, por causa da falta de amor, por causa de negócios ilícitos, agora debaixo dos nossos pés como igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que haverá um fluir tal na sua vida financeira como você nunca viu e nunca mais verá, porque vai ser pleno, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, porque você não viu ainda o que é bênção na sua vida, e você vai começar a ver o que é bênção na sua vida a partir de hoje. Porque, querido, a partir de hoje está repreendido o devorador, está repreendido o migrador, está repreendido o cortador, está repreendido o destruidor na vida dessa igreja. E essa igreja vai viver em abundância, essa igreja vai viver em êxito, em sucesso. Aleluia! Porque Jesus disse: eu vim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Erga a sua mão e recebe. Eu declaro sobre a sua vida uma vida abundante na sua vida financeira, uma vida ilimitada na vida financeira. E eu quero fazer um apelo agora. Você que entendeu o agir de Jesus na vida das pessoas,
Jesus estava no Egito, lá no Antigo Testamento libertando, ele era o libertador. Jesus estava na figura do Pai, ali recebendo o filho pródigo. Jesus estava lá, onde estava aquele gadareno, libertando aquele homem de todo o mal. Jesus estava, querido, para receber a sua pessoa como oferta. Então com isso, querido, eu quero dizer para você, que só Jesus, Ele pode dar sentido à sua vida. Só Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Eu não estou falando aqui de vida biológica, eu estou falando da vida Zoe, a vida de Cristo, a vida eterna, aquela vida que a palavra de Deus diz, aquele que crê no Filho tem a vida. Meu irmão, nós podemos viver já essa eternidade, mas para viver já essa vida eterna, nós precisamos crer no Filho de Deus. E por isso eu quero franquear uma oportunidade de você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para viver essa vida plena em todos os sentidos. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus e você quer entregar agora, faz assim com a mão. Quem nunca entregou a vida para Jesus e quer entregar, quer viver essa vida ilimitada, faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Temos alguém assim? Eu declaro você livre para isso. Eu declaro você livre para isso. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar? Eu declaro você livre para isso agora, em nome do Senhor Jesus. Porque só Jesus, Ele pode repreender todo o mal. Só Jesus, Ele pode dar vida plena. Só Jesus, Ele pode dar uma vida ilimitada em todas as áreas. Querido, se você chegou aqui e está sendo tocado no seu coração, erga sua mão, eu quero apenas orar por você. Tem alguém assim? Eu declaro você livre para fazer isso. Tem alguém assim? Se não tem, tem alguém que um dia andou nos caminhos do Senhor, e por um motivo ou por outro se afastou e quer agora reafirmar o seu compromisso com Jesus? Tem alguém assim? Se não, tem uma irmã aqui, Deus abençoe, pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria que já andou com Jesus? Tem uma irmã aqui, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu posso pedir mais uma gentileza para vocês, para vir aqui à frente para orar por vocês? Uma gentileza por vocês. Querido, fique em paz. Aqui nós não somos religiosos, nós não estamos pregando uma religião, nós estamos pregando uma pessoa, nós estamos pregando Jesus Cristo. Só Jesus pode mudar a sua vida. Eu gostaria que toda a igreja, juntamente com os irmãos amados que estão aqui à frente, não se constranjam, porque Jesus Cristo ama vocês. Jesus Cristo ama vocês. Querido, eu gostaria que toda a igreja, juntamente com esses amados que estão aqui à frente, orasse comigo dizendo assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu declaro que eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e o Senhor é o meu único Senhor, o meu único Salvador, aquele que pagou com o preço do seu sangue a minha vida e me resgatou, e me deu vida, me perdoou, me deu vida abundante. Jesus, o Senhor foi no inferno para o meu lugar, mas ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por mim, e um dia voltará para me buscar. Eu declaro, Jesus, que Tu és o meu único Senhor, até o último dia da minha vida. Eu sirvo ao Senhor. Amém, Senhor. Sabe o que aconteceu? Todos os seus pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há sobre a vida dos irmãos. Nenhuma condenação há. Eu pediria mais uma gentileza de vocês, virar um pouquinho para a igreja. A igreja tem algo para falar para você. Diz assim: nós amamos vocês. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Receba o abraço, receba o abraço. Aleluia. Eu declaro uma vida financeira ilimitada na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo está me passando que está sendo destravado a vida financeira de muita gente aqui. Você está entendendo? Você entendeu? Você entendeu? Porque até hoje você não prosperou, mas a partir de hoje você irá prosperar. Aleluia.